curti e tal, fiz um ano, saí. E aí entrei em jornalismo depois, tipo, prestei vários cursos, na verdade, psicologia, prestei jornalismo também, prestei direito. E eu entrei em jornal e falei, vou fazer isso agora, eu vou ver como vai ser. Eu gostava muito de fotografia também. E em 2013 eu comecei a fotografar as manifestações e gostava muito de fotojornalismo, assim. E aí eu fui seguindo com isso, na verdade eu trabalhava de freela, contribuía para Jornalistas Livres, não sei se vocês já viram, com o Mídia Ninja também, e aí pra Folha eu também vendi algumas fotos, mas tudo de freela, assim. E aí foi isso, aí eu tô acabando minha graduação, na verdade, e aí apareceu uma vaga de estágio aqui na editoria de treinamento, uma amiga me contou, eu me inscrevi, consegui passar. Foi o mesmo processo que eu falei pra vocês dos trainees, as vagas de estágio também quando abrem a gente anuncia lá. E aí eu comecei aqui e o pessoal, já conheci algumas pessoas por conta, sei lá, de ter encontrado na rua, alguns jornalistas mesmo, nas manifestações assim. E acho que me saí bem na entrevista e comecei a trabalhar aqui, assim. A vaga que tinha era para essa editoria de treinamento. A gente lá cuida desse blog que eu falei pra vocês, tem conteúdo muito voltado para jornalismo, assim, e jornalistas em geral. E a gente cuida também da parte de comunicação interna aqui da Folha. E aí foi isso, assim, aí eu comecei lá. Nunca tinha trabalhado com escrito mesmo, jornal escrito, nunca tinha feito nada assim de texto mesmo. E comecei aqui, assim. E aí foi uma mudança assim, bem grande, daí, só de trabalhar com foto para texto. Mas foi legal, assim. E é onde eu tô agora. Você não trabalha com foto? Não, às vezes eu trabalho quando aparece alguma coisa, às vezes para editoria, a gente faz cobertura também de evento, às vezes eu escrevo para Ilustrada também e a gente acaba indo lá fazer cobertura de evento, coisas assim. Aí a gente tem a opção aqui na Folha, em outros jornais menores isso não funciona muito assim, mas aqui a gente tem uma equipe de fotógrafos que a gente pode chamar, sendo repórter, a gente pode chamar, tipo, vou precisar de um fotógrafo para tal dia, para tal evento. Mas aí em geral eu que faço mesmo, porque nem sempre tem disponível e como eu gosto bastante também, sei que dou conta de fazer e tal, só é bem simples, eu acabo fazendo para minha editoria também, das coisas que eu trabalho. Trabalho. Eu queria perguntar se tipo, a Folha ela tem um lema. Eu coloquei lema aqui porque eu não tinha encontrado outra palavra. Mas tipo, a Folha tem assim um foco, além da linha editorial, assim, por exemplo, o valor notícia é o mais importante, por exemplo. Sei. Eu não sei se te responder exatamente isso, assim, mas uma coisa que eu percebo, pelo menos, que é uma preocupação grande da Folha, é de ter essa pluralidade, de ser um jornal imparcial, assim. Acho que ao contrário, por exemplo, não sei, acho que o Estadão, por exemplo, tem uma postura um pouco diferente de assumir certas posições mesmo, e acho que a Folha, por exemplo, busca ainda esse ideal de jornal imparcial, assim. Então acho que isso inclusive acho que é o que mais aparece nas propagandas, se você for ver, é sempre tipo, antes de formar a sua opinião, leia do jornal, porque tem várias, entendeu? Então acho que ainda, não sei se é o lema, mas acho que é uma coisa que a Folha ainda insiste bastante, assim. E acho que eram duas perguntas, né? Eu respondi uma, não lembro se eu respondi a outra. É o cotidiano. Do cotidiano. Em geral, os repórteres chegam às 2 da tarde, assim, entre 1 e 2 da tarde, e trabalham, são 7 horas de trabalho, em geral, e em geral é meio que um esquema de banco de horas, assim, a gente bate ponto, tudo normal, e aí a gente geralmente chega aqui e conversa com os editores, assim. Os editores geralmente, hoje em dia não costumam mais estar tanto na redação quanto ficavam antes, porque eles sempre têm muita coisa para fazer também, e aí a gente se fala muito por mensagem, por e-mail, mas aí a gente vem, geralmente já tem pautas, ou a gente sugere pautas e tal, e vai organizando o que precisa fazer no dia, assim. Acho que acaba variando muito de redação de editoria para editoria, e do dia também do jornalista, sabe? Às vezes, sei lá, pode ter um dia que eu acabe tudo e 4 da tarde eu tô livre. E pode ter dias que, precisa fechar o jornal naquele dia, acaba tendo algum BO e a gente vai ficando até, tem que acabar. Se 4 da tarde, por exemplo, se você estiver livre, você pode ir embora, por exemplo?
Sim, pode. É que é bem raro isso acontecer, mas poderia, tipo. Normalmente fica até mais tarde. É que no fundo também não respeita tanto o horário, assim. Tipo, a gente tem sempre celular, né, e-mail, tudo, sempre acesso ali no bolso, o tempo inteiro, se precisarem de alguma coisa vão chamar, entendeu? E eu pelo menos respondo sempre, acho que a maioria também responde, porque faz meio parte mesmo, sabe? Então, às vezes você, acabou tudo, foi embora, deixou alguma coisa, sei lá, você estava trabalhando numa matéria com alguém, por exemplo, e aí a pessoa precisa de uma informação, te liga, entendeu? Mas são coisas rápidas, assim, mas que acabam fazendo parte do trabalho e que não fica só naquele horário das 2 às 9, das 2 às 8. Faz parte do dia a dia. Você tem que focar mais nisso pra ficar. Porque assim, a Folha já é tipo o terceiro portal mais lido consistente. É o segundo jornal impresso mais comprado. E vocês acham que precisa investir mais, melhorar mais, ou você acha que a Folha está no caminho certo? Eu não sei muito avaliar, né? Como eu tô aqui como repórter, assim, a gente acaba não tendo tanto como opinar nesse tipo de coisa. O que eu vejo, assim, acho que eu posso falar do jornalismo em geral, não só da Folha, é que tem essa... Ninguém, acho que aqui na Folha isso também acontece, mas ninguém sabe muito bem o que fazer, assim, em como transformar o jornal da forma que era no papel, que tinha todo um hábito de leitura, de compra, de distribuição, como transformar tudo aquilo em outra coisa que a gente caminha para o digital, né, e tal, são os portais na internet, os sites, mas que ainda tentam muito imitar, digamos assim, o que era o jornal. Então eu acho que está numa fase muito de experimentação, assim, todos os jornais eu acho que estão passando por isso, a Folha inclusive, e eu acho que no caso da Folha é uma que tem, acho que trazido coisas tem tentado evoluir só dessa reprodução do jornal impresso. Então acho que quando a gente vê no site, tipo, matérias que dá para interagir com dados, por exemplo, principalmente, é uma coisa que eu gosto bastante, ou mapas e coisas que você pode clicar e te levam para outras coisas, eu acho que tudo isso já é tipo, uma coisa muito legal que a Folha faz e que acho que é uma tendência as pessoas seguirem fazendo para tentar sair mesmo do papel impresso, por mais que ele esteja na tela do computador. Assim. Isso, você acha que assim, não mediamente no jornalistas, mas esse cenário, vamos dizer assim, indie da comunicação deveria crescer, deveria ter mais espaço nisso? O que você acha? Acho que deveria, sim. Acho que no caso dos jornalistas livres que eu acompanhei por mais tempo e tal, acho que eles precisam ganhar mais espaço, sim. Acho que eles fazem um trabalho muito legal, assim, que realmente vai contra, né, esse monopólio mesmo que a gente tem dos meios de informação. Assim. Eu acho que tem questões históricas muito grandes envolvidas nisso, tipo, até uma legislação principalmente e os governos, né, todos, que na verdade nunca se preocuparam tanto com isso e acabaram deixando certos privilégios, eu acho, que acabaram chegando nesse monopólio que a gente tem hoje. Concessão pública, por exemplo, no caso das televisões, né, por exemplo, transmissão, e ainda assim a Globo sempre tem a concessão renovada, independente de qualquer coisa. Ninguém tem dúvida de que ano que vem vai seguir tendo Globo, sabe? Então eu acho que, nesse sentido, eu tenho uma opinião acho que falta um pouco de participação, como muita coisa no Brasil, né? Mas acho que participação pública mesmo, das pessoas cobrando os jornais e criando iniciativas próprias, tipo jornais de bairro, coisas assim que morreram totalmente aqui em São Paulo, pelo menos. Né? E acho que de cobrar do governo também novas políticas com relação a isso mesmo, para democratizar mais a distribuição de informação, né? Você mencionou que a Folha sempre ser imparcial, isso contribui para a pluralidade, para o debate. Mas você acha que quando as coisas estão realmente tão concentradas, assim, tão poucos canais de comunicação, é realmente plural? Eu acho que se você for olhar tipo, de maneira geral, historicamente, eu acho que não. Eu acho que não contribui. Mas sentindo pelo menos no dia a dia, assim, eu acho que contribui bastante. Assim, pelo menos no caso aqui da Folha, que é onde eu tive mais experiência, eu acho que até pelo pessoal que você trabalha, assim, você sente que tem é diferente, sabe, do que quando você tá, por exemplo, no caso dos jornalistas livres, eles não buscam ser imparciais, né? Eles têm
Eles buscam defender um lado, eles sempre buscam defender o lado do oprimido, de acordo com eles e tal, e eu acho que é o que eles buscam fazer mesmo. Mas já é completamente diferente você trabalhar num jornal ou num meio de comunicação com jornalistas livres que já tem um viés pré-estabelecido e em um que você, tipo, pode até ser que a Folha não faça isso sempre, mas assim, a gente como repórter e tal, os editores cobram isso da gente, entendeu? Todo dia de ser imparcial mesmo. Então se você escreve uma matéria que é claramente tendenciosa, em geral, era pro seu editor não deixar passar, ou te dar um toque, falar, ó, ser mais assim. E a gente tem no manual de redação as instruções que a gente usa para escrever e tudo mais, elas são bem voltadas nessa direção. Então eu acho que no dia a dia do trabalho é difícil ter um monopólio tão grande porque é muita gente trabalhando e fazendo muita coisa, sabe? Então não dá para uma pessoa só decidir tudo o que vai sair ou não. Mas é claro que quanto mais concentrado, menor é essa variedade, assim. Tanto que a Folha, sei lá, faz isso, mas faz porque quer, e não por uma questão de mercado, por exemplo, que tem vários jornais e vários são tendenciosos e ela quer ser diferente, por exemplo. É uma questão de escolha editorial mesmo.